Quando não havia ainda tanta tecnologia, as pessoas eram mais atentas em observarem a natureza, porque através da natureza se guiavam para saberem, por exemplo, o tempo do plantio, as mudanças das estações, a natureza dá sinais. No Evangelho de hoje, desta sexta-feira, nosso Senhor confirma essa verdade, que a natureza nos dá sinais. Estamos no capítulo 21 de São Lucas, do versículo 29 ao versículo 33. Mas Jesus nos fala de que a natureza nos dá sinais para nos dizer que, assim como conseguimos observar as coisas pela natureza, também Deus nos dá sinais. Jesus dá o exemplo de uma árvore que, quando começa a brotar, as pessoas sabem que está chegando o verão. Então Jesus fala, quando acontecerem essas coisas de que ele está falando, devemos saber que o reino dos céus está próximo. Deus nos fala de muitas formas, Deus nos dá sinais. Nós, muitas vezes, gostamos de pedir a Deus que nos dê sinais, mas queremos sinais de acordo com o nosso critério. Queremos quase que Deus apareça e nos fale diretamente. Ou queremos que Ele dê sinais para confirmar aquilo que nós queremos. E por isso que muitas vezes, nesses momentos, Deus não dá o sinal que estamos pedindo, porque às vezes o não dar esse sinal já pode ser a resposta de Deus. Porém, Deus nos fala de muitas formas, através da sua palavra, a palavra de Jesus, que deve sempre nos guiar, essa palavra que conhecemos principalmente pelo Evangelho, mas por toda a Sagrada Escritura. Deus nos fala, Deus nos dá sinais através das pessoas, através das circunstâncias da vida. Mesmo através de um momento difícil, Deus de alguma forma vai nos falar. O que nós precisamos é fazer o que Jesus diz hoje. Precisamos estar atentos para reconhecer os sinais dos tempos, reconhecer os sinais de Deus. E Jesus nos diz que, se nós estivermos atentos ao que Deus vai nos dizendo, nós vamos perceber que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus não é só aquilo que vai acontecer no futuro, quando Jesus vier para julgar o mundo inteiro. O reino de Deus não é somente a glorificação futura. O reino de Deus já começa nesse mundo. Ele vai ser pleno, ele vai ser perfeito, sim, na vida eterna. Mas aqui ele já existe, porque o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é a ação de Deus na nossa vida. É o próprio Jesus, é a obra de Jesus. É Deus agindo em nosso coração, realizando em nós o seu plano, a sua vontade, que é que nós sejamos santos. Então, o reino de Deus está muito próximo, não é algo longínquo, não é algo que eu vivo somente esperando sem possuir nada. É claro que há expectativa por esse desabrochar do reino de Deus, mas ele já existe neste mundo. E Jesus termina o Evangelho de hoje com uma frase que nos inspira muita confiança. Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus começou esse trecho do Evangelho dizendo, referindo-se ao templo, não ficará pedra sobre pedra. Agora ele diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O templo pode passar, as estruturas humanas podem passar, os reinos passarão, as pessoas também aqui na terra passarão. Toda segurança puramente humana e material passará, mas as palavras de Jesus não passarão. É por elas que nós nos guiamos. Há mais de 2000 anos que os discípulos de Jesus seguiam pelas suas palavras, apostam a sua vida na palavra de Jesus e essa palavra não passa, porque é palavra de vida eterna, é palavra que brota do coração do próprio Deus. Que nós saibamos reconhecer os sinais de Deus em nossa vida e que nós confiemos plenamente na palavra de Jesus que jamais passará, que será sempre a luz para o caminho dos seus discípulos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.